A graça e a paz, queridos, a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Ah, Antes de tudo, se inscreva em nosso canal, se você não é inscrito ainda, pb. Samuel Nascimento de Melo, tá? Canal Palavra da Vida. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de uma lição maravilhosa com o tema, a lição é de número 6, domingo que vem agora vamos estar estudando essa lição. Ela tem por título O Nascimento de Isaac, né? Domingo é dia 10 de maio de 2026. É também considerado o Dia das Mães, né? Uma maravilha interessante, considerado o Dia das Mães no dia que vamos estudar justamente sobre mãe, Sara se tornar mãe, né? O tema é o nascimento do riso, o nascimento de Isaac. O texto áureo nos diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Uma pergunta, né? Bem impactante. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A verdade prática nos diz assim: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade soberana, perfeita, divina. Amados irmãos e queridos amigos, a leitura bíblica em classe da nossa lição está no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 1 ao verso de número 7. Né? É uma leitura pequena, você lê aí na sua casa, porque é nela que vai ser desenvolvido a nossa aula. A palavra-chave da nossa lição não poderia ser outra, é milagre, né? Milagre é o natural de Deus sendo realizado no sobrenatural humano. Né? Aquilo que para Deus é natural, para nós é sobrenatural. Não tem como a gente explicar. Por isso se chama milagre. Meus amados irmãos e irmãs, a introdução ainda nos diz assim, que nesta lição a gente vai estudar, que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90 anos, quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Resumindo, o milagre do nascimento de um filho por um homem de 100 anos com uma mulher de 90 anos de idade. Isso, na questão humana, é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Por isso que ele faz essa pergunta: haveria alguma coisa impossível para Deus? Glória a Deus. Então, o Senhor não opera de acordo com a lógica humana, com a questão do raciocínio lógico humano, mas segundo a sua soberana vontade. É isso que as pessoas se enganam. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Se estiver dentro do conceito da sua vontade soberana, absoluta, concreta, não tem quem possa impedir. Amém? A não ser que seja uma vontade permissiva de Deus, e aí Deus permite, porque vem essa questão do poder de decisão, do livre-arbítrio, que a gente fala sobre o poder de tomar decisões, e não no sentido de um livre-arbítrio total em tudo, porque vamos encontrar obstáculos no caminho, com certeza. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: as consequências da impaciência de Sara. E que consequências foram essas? E a gente vai ver aqui na continuidade da lição. O primeiro subtópico diz: o nascimento e o nome do filho da promessa. Olha que coisa linda e maravilhosa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou, né, pai-avô Abraão, se é que a gente pode dizer assim, e é uma verdade, ele dá logo o nome do seu filho, né? Dá logo o nome do seu filho. E isso não foi à toa, porque teria ele... A pergunta que o comentário já faz é: por que teria ele dado esse nome? Óbvio, lógico, que foi um nome já escolhido por Deus, pelo Todo-Poderoso, né? Esse nome. Então, foi o próprio Deus que escolheu, e é interessante que a gente vai ver aqui um senso de humor da parte de Deus, né? Eu vou explicar isso melhor mais na frente, mas Ismael, por exemplo, Isaac no hebraico, por exemplo, ele significa riso, riso, certamente porque ante a situação de sua velhice,
e a velhice de Sara, as pessoas iam rir, né? Como é que pode um velho e uma velha terem filhos, né? As pessoas provavelmente iam ter esse olhar. Mas a gente vai entender também que não é só por isso. E isso é uma das questões que está em pauta. Mas existe uma outra. Por exemplo, a gente vai observar que tanto em Gênesis capítulo 17, versículo 17, vamos ler, por favor, Abraão, ele riu, não foi só a Sara que riu. Abraão também riu da sua situação, não de Deus, mas da sua situação. E era impossível, realmente, um homem com 100 anos, irmãos. Hoje, quem é que vai imaginar que um homem com 60, 70 anos vai ter um filho, vai gerar um filho? Agora, imagina com 100 anos, naquela época, onde a medicina nem chegava à metade do que é hoje. Seria impossível, ainda é impossível. É algo que era impossível e continua sendo impossível, diferente de outras questões que poderiam ser levantadas aqui. Então, 17, então caiu Abraão, quando Deus fala, né, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela, né? Quando Deus diz, né, Abraão, que Sara, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. E é interessante que Abraão, no versículo 17, diz, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e a conceberá Sara na idade de 90 anos, né? Aí ele coloca essas duas interrogações, a um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos, e disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, rapaz. E chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E até hoje está lá a nação de Israel, né? E o Messias veio dessa descendência, da descendência de Judá, parte dessa linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Então, queridos, mas a gente vai ver que Abraão riu, mas ele não, em hipótese alguma, diz que não riu quando o Senhor fala com ele. Já com Sara, ela dá uma outra resposta. A gente vai ver que em Gênesis ainda 18, 12 ao 14, né? Gênesis 18, é isso mesmo? 12 ao 14. Vamos lá. 18. É isso mesmo. Deus promete aqui, ó, no versículo 9, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei lá, aí está na tenda. E disse, certamente tomaria a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terás um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idades. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, né? Obviamente tinha parado seu ciclo menstrual. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Como é que eu vou dar de mamar? Ter filho e dar de mamar um filho depois de velha? Sendo também o meu senhor já velho? Né? Duas interrogações Abraão faz e duas interrogações Sara faz. E aí o Senhor usa uma interrogação para com eles. Responde a pergunta deles com uma pergunta. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda vendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ele responde às duas interrogações de Sara e de Abraão, e agora no caso de Sara, com uma interrogação, né? E obviamente que não é coisa impossível. Para Deus, nada é impossível, né? O anjo vai dar essa resposta lá a Zacarias, lá na frente. E é interessante porque eles não riram e não zombaram de Deus, da pessoa de Deus. Ainda que Sara queria negar que tinha rido, ele disse, não diga isso, porque ristes. Né? E aí a gente vai ver o senso de humor de Deus, vai dar a eles um filho justamente com o nome daquilo que eles achavam impossível. Pronto, ó, ri da tua
da impossibilidade aí, da sua impossibilidade, porque para Deus nada é impossível, haveria alguma coisa. Sempre que olhar para o menino, vai lembrar dessa pergunta do anjo: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Nasceu o impossível. Então, no segundo subtópico, Ismael zomba de Isaac. Olha só. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filho com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Você vê que logo no início teve os problemas familiares, Sara procurou Abraão, pediu para despedir ela e despediu, ela estava gestante. E Abraão despediu, obviamente, com o coração partido, despediu, mas pedindo ao Senhor, né, socorro lá de cima, e o Senhor ouviu, né, e depois falou com ela e ela voltou, se reconciliou novamente, mas agora já foi uma outra situação. Agora Isaac, a Sara ficou grávida, Isaac nasceu e foi desmamado. E provavelmente, o texto vai dizer aqui, ó, Agar passou a menosprezar sua senhora, né, sem dúvida criticando-a por ser estéril, logo na primeira vez, né, e depois do nascimento e o crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele, né? A gente vai ver que Ismael já era um adolescente, Isaac era uma criança. E aí há essa discussão natural, porém chegou a um cúmulo que Sara não suportou. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Terceiro subtópico do primeiro ponto. A convivência entre Sara e Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael, a Sara e a Isaac, aumentavam a cada dia, né? Tipo uma competição, né? De quem tinha um filho mais bonito, quem sabe, aqui é uma inferência minha, né? De competitividade entre mulher, e a coisa começou a ficar séria. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento, né? Por uma situação que ela mesma criou. Foi ela que deu a serva dela para Abraão. Foi ela que deu todo esse incentivo. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Ela vai dizer: deita fora esta serva e seu filho. Veja que coisa difícil, né? Porque, querendo ou não, Ismael era filho de Isaac e era um filho que Sara havia adotado de certa forma para criá-lo. Ele já estava com seus provavelmente 14 anos ou mais, porque se o menino, dependendo da idade que o menino precisava ser desmamado, ele tinha nessa faixa. Então, no segundo tópico, Abraão tem que tomar uma atitude. Quantas vezes, irmãos, em nossa vida temos que tomar atitudes, e atitudes difíceis de ser tomadas, e precisamos consultar o Senhor? Olha só, Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia, né? Fez uma festa, né? Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. Se isso aqui condiz, Isaac já tinha 5 anos de idade e Ismael já estava com 19 anos, já era um rapaz. Tá? A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, por isso que a gente não pode denominar assim, declarar, obviamente, diretamente, mas indiretamente ele já era um adolescente, vamos colocar assim, tá? Mas o desmame era um momento especial, né, na tradição oriental, era um momento muito sério, havia muito respeito, e aí, na verdade, foi uma situação deselegante que aconteceu. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar, né? Aparentemente, tudo estava normal, mas era um puro engano, né? Você vê as consequências de atitudes tomadas precipitadas, querendo dar uma ajudinha a Deus em coisas que não tem necessidade, não é o ideal. O segundo subtópico do segundo ponto diz a zombaria. Olha só, o texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Ele era criança, o outro era adolescente, né? Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse a mãe e o filho. Segunda vez que elas são expulsas.
né? Havia um propósito de Deus nisso, a gente sabe, mas é muito difícil a situação para Abraão. Gênesis 21, e 10 e 11. Você vai vendo as consequências aí das coisas do ocorrido, né? Das decisões que se toma ao longo da vida, e a gente aprende muito com essa história. No terceiro subtópico, a tristeza de Abraão. Obviamente, Abraão ficou com o coração partido, Ismael também era seu filho, ele já estava apegado ao menino, o menino já era um adolescente, né? Ele ia ter o desprazer agora de mandar uma criança adolescente para fora de casa com sua mãe, coisas que, obviamente, nenhum de nós faria, nem hoje, numa época que estamos vivendo de tanta desconsideração e desrespeito por parte de muitos. Né? Então, a tristeza de Abraão. Imagina como estava o coração de Abraão diante dessa situação. Abraão não só foi provado aqui, como agora ele vai ser provado lá na frente, na situação de Isaac. Né? A primeira provação aqui de teste de fé é deixar um filho das suas entranhas, né? E ir embora de sua casa com a mãe sem ter para onde ir. Né? Ele ficou dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem ou tentarem dar uma ajudinha a Deus, se é que a gente pode dizer assim, né? A Deus não tem como fazer isso. Mas era a maneira deles pensarem, né? Então, mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, rico em perdoar, em graça, e agora vai consertar agora os erros de atitudes tomadas por Abraão e Sara. Né? Então, ó, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. E aí Abraão agora fica descansado em Deus. Mas será que você tomaria essa atitude? Será que eu tomaria essa atitude diante de uma situação dessa? Obviamente que não. Eu diria que 99% ou 100% não tomaria. Mas Abraão é nosso pai da fé. E aí a gente vai ver mais uma vez a fé dele sendo provada. Então, no entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Glória a Deus por isso. Terceiro tópico, irmãos, estamos caminhando para o final, mas é bem interessante essa lição, a gente fazer algumas reflexões sobre ela, né? Abraão e Sara estavam sofrendo, obviamente, as consequências de quê? De suas ações impensadas, e precisaram tomar uma difícil decisão. E não é fácil quando a gente tem atitudes precipitadas e agora temos que tomar difíceis decisões. É um grande problema. Sempre que a gente tem toma atitude errada, vai chegar um momento que vamos ter que tomar difíceis decisões. Isso é uma grande verdade. No terceiro tópico ainda nos diz assim: Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. No primeiro subtópico diz assim: Abraão despede a Sara e Ismael. Veja bem, tomar a atitude de mandar embora o seu filho, olha só, deve ter sido uma decisão difícil, eu diria de dificílima, né? Para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma difícil decisão? O que é que você faria diante de uma decisão dessa? O que é que eu faria? Meu Deus, a gente se torna algo até impensado para nós, não é isso? Temos de fazer, obviamente, como Abraão fez. Como foi que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Então temos que ouvir a voz de Deus e obedecê-la, para que a gente possa ter futuros brilhantes, futuro maravilhoso, futuro garantido, né? Porque em Deus temos um futuro garantido sim, mas sem Deus, a Bíblia vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Olha só, segundo subtópico diz, Agar e Ismael no deserto de Berseba. Olha que coisa séria. Se despedir sua mulher, sua também mulher, obviamente, não esposa, mas sua mulher e seu filho, né, para um deserto castigante, né, onde há calor, onde deserto é sinônimo de provação, de dificuldade, de lutas, né, de batalhas, de desafios extraordinários, de lugar árido, seco, sem água, né, com feras também, com predador também, obviamente. Então, olha só,
Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora, né? E aí eles também arcaram com consequências daquelas atitudes também que eles estavam tomando, de zombar de Isaac, de zombar de Sara, né? Paulo vai dizer: aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Não foi difícil não foi diferente com Agar e com Ismael. Houve uma colheita aí. Então, as únicas coisas que Abraão lhe deu foram um pão e um odre de água. Olha só. E a mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombras e sem água, né? O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. Olha só. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Agora se imagine na situação de Agar, com o filho no deserto, sem nada, nem ninguém para ajudar, nada por perto, só o deserto e o seu filho a céu aberto. Olha só que situação. Então as expectativas eram as piores possíveis, irmão. Então bateu o desespero, bateu a angústia. E quantas vezes na nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, dessa caminhada, nos bate um desespero, uma angústia por situações que passamos, e lutas e provações não iguais, mas com similaridades a essa questão de Agar. Então fica aí para a gente refletir essa questão. As expectativas eram as piores possíveis, a ponto de ela ser pessimista, né? Claro, Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou em desespero. Chorou desesperadíssima. E o texto, em algumas bíblias, vai dizer que ela deixou a tiro, né, de uma flecha. Né? Alguns vão dizer que 30 metros, outros 100 metros, não sabemos dizer necessariamente a distância, mas ela deixou uma certa distância para não poder ver o sofrimento do seu filho. Mas no terceiro subtópico diz que Deus ouviu a voz do menino, de Ismael. Interessante que não diz que Deus ouviu a voz de Agar, mas ouviu a voz do menino, que era filho de Abraão. E Deus amava muito Abraão. Abraão era amigo de Deus. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro do seu filho Ismael. Escuta só, sem poder fazer nada em seu favor, né? Agora Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro. Veja esse senso de humor de Deus. Ela colocou o menino a um tiro de flecha. E Deus agora torna o menino flecheiro. Deus pega a situação impossível e torna possível. Deus pega a situação de Abraão, de Sara, e torna em riso. Deus pega a situação de Agar e de Ismael e torna ele um flecheiro. Dá ao menino uma profissão, né? Para ter o sustento. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro, habitou com sua mãe no deserto de Parã. Né? Ela deu a conhecer a Ismael, a sua mulher, e ele casou, né? Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Aqui fica uma prova incontestável que Deus ouve a oração de um adolescente. Você que é adolescente, Deus ouve a sua oração, assim como ouviu a de Ismael. Não é impossível. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Então Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Salmo 121 vai dizer: elevo os meus olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra.
Não é isso? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma aula abençoadora. A conclusão nos diz, finalmente finalizamos esta lição, afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De acordo de Abraão, veio Isaac, Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves, irreparáveis. Não é isso? Todavia o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nos dê uma aula abençoadora, né? Troque ideia com seu aluno, deixe ele falar, fazer perguntas e responda. Certo? E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvamos por esse momento oportuno, livra-nos de todo mal, nos dá uma aula abençoadora, abre a mente e o entendimento do professor, dos alunos, para que tenha uma aula muito proveitosa. Tudo isso te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se disso, o importante é que eu diminua e que ele cresça, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e consolação, divina consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre, todos dizem amém. Até a próxima. Deus abençoe vocês.